Após ganhar 31 milhões de dólares na loteria, meu filho me expulsou. O que ele descobriu no dia seguinte? O sol brilhava forte sobre as plantações de milho da pequena fazenda em Minas Gerais, e João, um trabalhador rural de 60 anos, estava lá, todo suado, com a enxada na mão. O rosto marcado pelo trabalho árduo e as mãos calejadas contavam a história de uma vida dedicada à terra e à família. Por trás daquele semblante cansado, havia um coração generoso que sempre colocou os laços familiares e a honestidade acima de tudo. Mas naquele dia, algo mudaria de maneira inesperada. Enquanto limpava os bolsos da camisa, um bilhete de loteria amassado se destacou e despertou sua atenção. João, sem expectativa, resolveu conferir. A emoção tomou conta quando percebeu que aqueles números lhe renderiam 31 milhões. A alegria invadiu seu peito e lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto. Ele pulou, dançou e mal conseguia acreditar que sua vida mudaria para sempre. Porém, ao contar a novidade para Lucas, seu filho de 25 anos, a celebração se transformou em um pesadelo. Os olhos do jovem brilharam não com alegria, mas com ambição. Essa grana é minha, pai. Você não sabe lidar com isso. Saia de casa, eu cuido de tudo, gritou Lucas. O orgulho da família agora transformado em uma voz cortante. João ficou paralisado, a dor ecoando em seu peito. Como aquilo era possível? O amor que sempre cultivou parecia ter desaparecido em um instante. Sem saber o que fazer, ele saiu, o coração partido, carregando a dor da rejeição. Nas primeiras horas após a expulsão, João se sentiu mais pobre do que nunca. O cheiro da terra, que sempre foi seu lar, agora parecia um lembrete da solidão. Ele se lembrou dos momentos em que pegava Lucas no colo, quando o ensinou a plantar, a colher. Olhou para a mesa vazia, onde tantas refeições compartilharam, e a pergunta ecoou em sua mente. Será que o amor e os valores que sempre defendi foram suficientes? Enquanto isso, Lucas mergulhava de cabeça em sua nova vida de luxo. No apartamento moderno, cercado de sofisticação, ele esperava que o brilho das baladas e das festas apagasse a angústia que crescia dentro dele. Mas a ansiedade e o medo de perder tudo começaram a tomá-lo. O que importava os milhões se não tinha seu pai ao seu lado? Em suas noites de festa, ele se perguntava: onde estava o carinho do pai? O vazio se instalava, mesmo cercado de coisas que sempre sonhou. Em um momento de reflexão, Lucas encontrou um velho documento entre as coisas do pai. Ao lê-lo, uma revelação lhe caiu como um balde de água fria. João havia ganhado uma quantia em outro sorteio anos atrás, mas devolveu, temendo as tentações da riqueza. Essa descoberta o atingiu em cheio. Como ele pôde ver o pai apenas como um homem simples, quando, na verdade, ele tinha valores raros que ultrapassavam qualquer quantia de dinheiro? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com essa nova perspectiva, Lucas decidiu que precisava encontrar João. Mas o que ele diria? E a pergunta persiste. O que valeria mais nesse momento? A ambição desmedida ou os laços familiares que um dia foram inquebráveis? A história de pai e filho estava em uma encruzilhada, e as escolhas de cada um levariam a um desfecho que poderia mudar tudo. O anseio por um reencontro e o desejo de reconciliação pairavam no ar. Será que João estaria disposto a perdoá-lo? O céu começava a escurecer quando João decidiu deixar a cidade e voltar para a fazenda. Caminhar sob a luz fraca do entardecer fez seu coração pesar ainda mais. Ele se lembrou das antigas trilhas que havia trilhado tantas vezes,
caminhos que para ele representavam segurança e amor. Contudo, agora cada passo era acompanhado de dúvidas. O que Lucas diria se ele retornasse? A rejeição do filho ainda estava fresca em sua memória, mas a saudade era inegável. Ao chegar em casa, a sensação de desamparo tomou conta dele. O silêncio era ensurdecedor. Não havia mais risadas, não havia mais aquele cheiro de comida caseira que antes preenchia o ambiente. A mesa da cozinha, tão cheia de calor e vida, agora estava vazia. E enquanto ele caminhava pela casa, recordações de momentos simples e felizes começaram a inundá-lo. Ele se lembrou do dia em que Lucas, pequeno, trouxe a primeira flor que plantou. O orgulho no olhar do filho ao mostrar a colheita do feijão. Para João, esses momentos sempre foram os verdadeiros prêmios da vida. O que valia, afinal, mais do que a conexão humana. Enquanto isso, Lucas estava perdido em suas dúvidas no apartamento. Olhando pela janela para as luzes da cidade, ele sentia um aperto no peito. A ansiedade e o remorso cresciam como uma sombra, esmagando a felicidade que ele acreditava ter encontrado. A vida nova, opulenta e cheia de conveniências, começava a parecer um imenso vazio sem o apoio do pai. Ele queria gritar. Queria que João soubesse que ele estava pronto muito mais para pedir desculpas do que para desfrutar da riqueza. Finalmente, Lucas pegou o carro e decidiu ir até a fazenda. O caminho parecia longo e tortuoso. Cada curva trazia de volta memórias da infância, do calor do abraço do pai, dos conselhos que ele havia ignorado. Como eu pude ser tão cego? Pensou, segurando o volante com firmeza, já imaginando as palavras que tentaria dizer. Ao chegar, ele viu a luz fraca da casa à distância e seu coração pulou. Ele hesitou por um momento, mas então a saudade e a necessidade de reparar o erro começaram a superar o medo. Ele bateu na porta, seu coração disparado, o som ecoando pela noite silenciosa. Ninguém respondeu. Desesperado, ele tentou novamente, agora mais forte. O silêncio lhe respondia com uma indiferença que parecia quase cruel. Foi quando uma luz se acendeu dentro da casa. João, que estava sentado na poltrona com um olhar distante, ouviu a batida e seu coração imediatamente disparou. Seria Lucas? Ele levantou lentamente, a mente em conflito. Deveria abrir ou deixar tudo como estava. Mas o desejo pela união era forte. Com dedos trêmulos, ele se dirigiu à porta, a esperança misturada com a dúvida, e girou a maçaneta. Quando a porta se abriu, Lucas estava ali, com um olhar que refletia arrependimento e tristeza. As palavras que estavam prontas para sair não eram as que ele planejava, mas foram ditas com sinceridade. Pai, eu sinto muito. A tensão era palpável, e João parou, seu coração dividido entre o desejo de abraçar o filho e a dor da traição. A decisão de perdoar ou não também estava em suas mãos. Poderia a riqueza, tão breve e volátil, ser deixada de lado em nome do amor que um dia os uniu? A resposta estava só começando a tomar forma. O recomeço poderia ser possível, mas o caminho seria repleto de desafios. A verdadeira pergunta agora era: estavam prontos ambos para aceitar as consequências dessa nova chance? O caminho que se abriu diante de João e Lucas estava longe de ser simples. A tensão pairava entre eles como um denso nevoeiro. A porta, que havia separado duas vidas, agora era uma linha tênue entre perdão e mágoa. João sentia que seu coração se partia ao ver seu filho tão vulnerável, mas a dor da rejeição ainda queimava como uma ferida exposta. Pai. A voz de Lucas tinha um sotaque de fragilidade, quase um lamento. Ele hesitou, procurando as palavras, como se cada uma delas fosse um tijolo a mais construindo a ponte entre eles. Eu não sei como chegou a isso. Eu me deixei levar. Lucas, João começou, esforçando-se para encontrar a calma em meio à tempestade de sentimentos. O que aconteceu com você? Você mudou tanto. Para onde foi aquele garoto que amava plantações e queria estar ao meu lado? As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Lucas,
refletindo uma dor profunda que vinha de sua alma. Ele se lembrou do sorriso do pai quando ele colheu sua primeira flor, e como agora, a beleza de uma vida simples parecia perdida em meio ao brilho do dinheiro. Eu pensei que tinha encontrado a felicidade, mas o que eu tenho agora parece tão vazio. Eu só queria fazer você sentir orgulho de mim, mas eu feri você, e isso me dói. As palavras atingiram João como um soco no estômago. Ele viu seu filho parado ali, tão perdido, e percebeu que, apesar da traição, havia algo mais, uma sede por conexão, um desejo de voltar a ser o que eram. O amor que sempre estivera presente, talvez ofuscado, ainda lutava para emergir. E enquanto essa realização o envolvia, João sentiu uma onda de compaixão. Eu quero entender. Eu quero saber como recuperar tudo isso. Mas você também precisa me mostrar que está disposto a lutar. Lucas respirou fundo, um misto de alívio e receio percorrendo seu corpo. Estou. Eu só preciso de mais uma chance. Não quero perder você, pai. João, finalmente tocando no braço do filho, disse: Então precisamos começar do zero. Pode ser difícil, pode levar tempo, mas assim como na terra, os melhores frutos vêm de um solo bem tratado. Eu aceito, Lucas respondeu, seu olhar cheio de esperança. A atmosfera começou a mudar, desfiando a tensão e costurando novamente a relação entre pai e filho, embora a estrada adiante ainda parecesse longa. Antes que pudessem discutir o que fazer a seguir, o celular de João começou a vibrar na mesinha ao lado. Ele pegou o aparelho e, ao olhar para a tela, seu rosto pálido. A mensagem era de um desconhecido. Precisamos falar sobre o prêmio da loteria e as questões legais. Sua presença é imperativa. Ambos pararam, o clima de renovação se esvaindo repentinamente. Lucas olhou para o pai em busca de respostas, mas não havia nada a ser dito. A felicidade recém-descoberta parecia ameaçada por dificuldades que sequer imaginavam. João sabia que a conversa a seguir não seria fácil, e a pergunta pairava no ar, como uma nuvem pesada. Estariam prontos para enfrentar não apenas o passado, mas também as consequências do futuro? O que mais a loteria poderia trazer para suas vidas? João sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem novamente. A loteria. O prêmio que havia mudado tudo. Aquela quantia imensa era um sonho para muitos, mas agora parecia uma maldição que pairava sobre eles. Ele olhou para Lucas, que ainda carregava um brilho de esperança nos olhos, mas agora havia um novo peso na atmosfera. Pai, você está bem? A preocupação na voz de Lucas cortou a tensão, mas não aliviou a pressão que começava a se acumular no peito de João. Eu não sei, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. É só que essa situação me deixa inquieto. Não esperava que isso iria nos atingir tão rapidamente. Você acredita que alguém pode querer nos fazer mal por causa disso? Lucas perguntou, o receio aflito agora dançando em seu olhar. Ele havia visto histórias na TV. Aqueles que ganharam e perderam tudo em um estalar de dedos. João respirou fundo. Não sei, filho. Mas precisamos ter cautela. Esse dinheiro pode atrair mais do que apenas felicidade. Lucas assentiu, tentando organizar seus pensamentos. E as questões legais? O que isso significa para nós? Preciso me encontrar com o advogado para entender melhor a situação. Pode ser que esse prêmio tenha implicações que nem consigo imaginar. A mente de João girava com as possibilidades, mas uma parte dele já previa o que isso poderia significar: a solidão. Nos dias em que Lucas estava afastado, João se acostumou à rotina solitária. Agora, quando o vínculo parecia estar ressurgindo, outra sombra se aproximava. O atrito entre dinheiro e valores, entre segurança e liberdade, começava a ferver dentro dele. Lucas levantou-se e, com determinação, disse: Então, vamos juntos. A expressão firme do filho fez João sorrir, mesmo que brevemente. Você acha que é uma boa ideia? O advogado pode ser um monte de problemas. Sim, eu quero estar ao seu lado, pai. Essa é uma responsabilidade que precisamos carregar juntos. Não vamos deixar que isso nos separe mais uma vez.
João sentiu um calor subir, invadindo seu coração. Essa era uma nova chance. Ele a sentiu, com a aprovação do filho como um novo combustível em sua alma. Mas havia algo mais. Algo escondido no olhar de Lucas. Uma inquietude que precisaria ser abordada em algum momento. Quando chegaram ao escritório do advogado, o ambiente austero os envolveu. O cheiro de papel velho, o som de canetas arrastando-se sobre o papel. A formalidade contrastava com a nova relação que estava se formando entre pai e filho. O advogado, um homem de meia idade com óculos de armação grossa, olhou para eles e abriu um sorriso profissional. Fico contente em ver a família unida. Vamos falar sobre o prêmio, mas gostaria de lembrar que o que temos aqui pode trazer tanto alegrias quanto desafios. A frase oca de afeto e medo reverberou na sala. Desafios, murmurou Lucas, parecendo perder um pouco da cor. João colocou a mão no braço do filho, sentindo o medo se manifestar. Nós vamos dar conta, ele disse, tentando transmitir confiança. Mas na sua mente, um temor crescia. O que mais eles ainda não entendiam sobre o que tinham ganhado? A conversa rápida entre o advogado e eles foi repleta de termos legais e implicações. A cada palavra, a ansiedade crescia, e os sorrisos que antes trocavam pareciam se desvanecer. João notou Lucas cada vez mais calado, os olhos perdidos na janela, longe da realidade. Finalmente, ao sair do prédio, Lucas quebrou o silêncio. Pai, e se isso tudo acabar com a gente? E se as pessoas souberem o que temos e, um dia, possam querer algo de nós? João parou. O medo do filho era válido e seu coração se apertou. Vamos enfrentar isso juntos, mas precisamos também encontrar um jeito de nos proteger, protegê-lo. É isso que você vai fazer? Proteger o dinheiro e não o que somos? A voz de Lucas soou decidida, e a ferida que João pensou estar cicatrizando parecia rasgar-se de novo. Questionado, João teve certeza de que a batalha estava apenas começando. Quanto mais exploravam as armadilhas da vida que os aguardavam, mais se sentiam perdidos. Não era apenas sobre o prêmio, mas sobre o que isso significava. E, enquanto ele olhava para os olhos de Lucas, percebia que o verdadeiro desafio não havia sido revelado ainda. A pergunta que se formava em sua mente era a mais angustiante de todas. Eles conseguiriam manter sua relação forte em meio a tempestades maiores do que o dinheiro poderia oferecer? O dia seguinte começou ensolarado, mas o clima em casa era de pura tensão. João acordou mais cedo, o peso da noite anterior o acompanhando. Ele sabia que precisava falar com Lucas, mas a noite mal dormida havia tornado tudo mais complicado. O silêncio entre eles estava se tornando um abismo, e o que deveria ser um momento de celebração parecia agora uma nova forma de prisão. Quando Lucas desceu para o café, a expressão no rosto do filho era uma mistura de determinação e dor. João sentia seu coração acelerar ao vê-lo. Havia algo em seus olhos que o fazia questionar se o filho havia tomado uma decisão que ele não poderia rever. Pai, precisamos conversar, Lucas disse, quebrando o silêncio que pairava entre eles como uma nuvem pesada. Claro, filho, sobre o que você está pensando? João tentava manter a calma, mas a ansiedade estava estampada no rosto. Lucas hesitou, olhando para a mesa como se as palavras que precisava dizer estivessem escritas ali, esperando para serem lidas. Finalmente, ele tomou coragem. Sobre o dinheiro. E se isso acabar com a gente? Eu não quero que a gente seja mais uma daquelas histórias tristes que vejo na TV. João respirou fundo, tentando absorver o que o filho estava sentindo. Esse dinheiro pode nos dar oportunidades, Lucas. Podemos mudar nossas vidas para melhor. Mas a que custo, pai? Lucas interrompeu, sua voz se elevando em frustração. Você não está vendo? Isso pode mudar quem somos. A fama, os amigos, até estranhos podem entrar em nossas vidas por causa disso. Nossas vidas podem se tornar um caos. As palavras de Lucas bateram em João como uma tempestade.
A verdade que seu filho expressava era aterradora. Eles poderiam se perder no meio de tudo isso. Ele tentou escolher as palavras certas, desejando que pudessem encontrar uma saída juntos. Eu entendo, mas precisamos nos proteger. Podemos ser inteligentes sobre como lidar com isso. Proteger o dinheiro não é o que importa, pai. E se alienar de tudo e todos for o caminho certo, talvez devêssemos simplesmente dividir essa quantia e viver nós dois com o que temos. Lucas respondeu, sua voz cada vez mais firme. João sentiu um nó se formando na garganta. Ele sempre acreditou que o dinheiro poderia trazer uma vida mais confortável para eles, mas agora começava a entender que Lucas possuía uma visão muito mais clara sobre o que estava em jogo. Você realmente acredita que isso é o que devemos fazer? Ele questionou, buscando um entendimento. Sim. Olha, se for para ficar se escondendo desse jeito, é melhor que eu tome um caminho diferente. Lucas disse com sinceridade, mas a dor em sua voz era inegável. O que você está dizendo? Perguntou João, com um frio percorrendo sua espinha. Ele não queria sequer considerar a possibilidade de perder seu filho. Lucas respirou fundo, os olhos marejados. O que eu estou dizendo é que pode ser melhor eu me afastar, para evitar que tudo isso machuque a gente ainda mais. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. João se sentiu perdido. Ele não queria que o dinheiro fosse o motivo da separação entre eles, mas era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Lucas, a gente pode resolver isso juntos. Eu não quero que você saia da minha vida, ele implorou, o desespero tomando conta dele. Mas não sei se consigo ficar, pai. O medo do que pode vir me consome. A fragilidade na voz de Lucas era como um grito no silêncio. Os dois ficaram em silêncio por um momento, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O que eles sentiram em um momento de alegria agora os consumia em um mar de dúvidas. E enquanto os olhares se cruzavam, João se deu conta de que precisava agir. Com a real possibilidade de perder Lucas, um novo pensamento começou a surgir em sua mente. Seria possível devolver o prêmio e escolher a simplicidade em vez do temor que o dinheiro poderia trazer? Quando ele estava prestes a falar, o celular de Lucas vibrou, interrompendo o momento. Lucas olhou para a tela e, ao invés de abrir, se afastou. A tensão entre eles parecia densa e o futuro incerto. João se sentiu perdido entre a escolha do amor e a segurança do capital. E, sem saber, esse seria o primeiro passo para uma decisão que mudaria radicalmente suas vidas. João olhou para Lucas, o celular ainda em suas mãos, e uma onda de incerteza e dor quase o fez perder a voz novamente. O que estava naquela tela? Uma mensagem do passado? Uma história antiga que não tinha a ver com aquele momento, mas que poderia precipitar tudo o que estavam tentando evitar? O silêncio entre eles ameaçava se expandir novamente, mais pesado que antes. João finalmente arriscou perguntar: "Quem está te mandando mensagem, Lucas?" Lucas hesitou, parecendo pesar as palavras. É um amigo. Só queria saber como eu estou." Ele desviou o olhar, evitando os olhos do pai. O coração de João disparou. "Você não precisa esconder nada de mim. Se precisar desabafar, estou aqui." Ele se lembrou de todas as vezes em que Lucas procurara consolo, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Agora, tudo estava mudando, e ele não podia deixar que essa transformação se tornasse uma barreira intransponível. "Parece que todos ao nosso redor estão atentos ao nosso prêmio", Lucas respondeu, a frustração brotando em sua voz. "Eu não quero que isso defina quem somos. Meus amigos vão querer se aproximar por causa do dinheiro e não por quem eu sou de verdade. Isso é aterrorizante, pai." "Eu entendo, Lucas." A voz de João estava mais calma. "Mas não podemos deixar os outros decidirem por nós. O que você quer realmente?" Ele viu Lucas morder o lábio, indeciso, e o pai percebeu a vulnerabilidade que seu filho tentava esconder.
João se lembrou de como costumava ser fácil para Lucas falar sobre suas preocupações quando pequenos, como se ambos estivessem em um barco juntos, navegando pelo mar incerto da vida. Agora, a tempestade da dúvida e do medo os separava. Eu só queria voltar a ser eu mesmo, Lucas finalmente confessou, os olhos brilhando com a frustração acumulada. É como se tudo o que eu fizesse agora estivesse amarrado a isso. E se eu quiser me afastar, o que isso diz sobre mim? João sentiu um impulso de abraçar Lucas, de reassurá-lo de que nada mudaria entre eles, mas evitou, respeitando a distância que o filho parecia precisar. E se a gente apenas ignorasse o ruído? O que se passasse apenas entre nós dois não precisaria ser afetado pelo que os outros fazem, ou pelo prêmio que não pedimos. Lucas olhou para o pai, e um cintilar de esperança acendeu nos olhos dele. Mas como? Como podemos voltar a ser apenas nós, se a vida mudou tantas vezes? Talvez a gente possa criar nossas próprias regras, disse João, sentindo um novo tipo de coragem. E se decidirmos esquecer essa coisa toda por um tempo? Vou devolver o dinheiro, e seremos apenas João e Lucas de novo. A vida pode voltar a ser simples. As palavras saíram como um sopro de ar fresco. A ideia de abrir mão do prêmio, numa tentativa de reiniciar, fez o estômago de João revirar. Era um ato de amor e fé. A expressão de Lucas começou a mudar, e ele parecia considerar a proposta. Talvez fazer isso seja o que precisamos, Lucas respondeu, com uma nova respiração de leveza. Mas você realmente faria isso, pai? E se a gente se arrepender? João sorriu, sentindo a conexão se fortalecer. A vida é feita de escolhas difíceis, meu filho. O importante é que estamos juntos, certo? E essa, definitivamente, é uma escolha que podemos fazer ao lado um do outro. Mas antes que pudessem discutir mais, o celular de Lucas vibrou novamente. Tem algo mais? Ele sussurrou, olhando a tela com a mistura de ansiedade e desconfiança. A mensagem era apenas o começo, mas algo em seu rosto anunciava que era algo mais sério que uma simples saudação de um amigo. Eu melhor ler isso, Lucas disse quase trêmulo. O que seria? João sentiu um calafrio na espinha. A tensão estava de volta, e eles estavam prestes a descobrir se esse novo reencontro viria acompanhado de mais surpresas do que esperavam. Lucas respirou fundo, como se tentasse reunir coragem para o que vinha a seguir. A tela do celular parecia brilhar, com uma intensidade que parecia perfurar o silêncio tenso. João notou as mãos de Lucas trêmulas e pediu, sem palavras, que ele se acalmasse. Era o tipo de momento que poderia mudar tudo. Vamos lá, filho. O que diz a mensagem? João encorajou, fazendo um esforço para parecer calmo. Lucas passou os dedos sobre a tela, lendo em silêncio. Seus olhos se estreitaram e uma expressão de choque se espalhou por seu rosto. É de alguém que eu conheço, uma pessoa do meu passado. A voz de Lucas quase falhou, e as palavras fluíram como um sussurro desesperado. Ele diz que sabe onde o dinheiro foi parar e que tenho que cuidar para que ninguém descubra. Um nó se formou na garganta de João. O que isso significava? Quem é essa pessoa? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. É um amigo do colégio. Sempre foi meio problemático. Ele nunca passou o ensino médio, mas era inteligente, muito esperto, e eu nunca soube o que aconteceu com ele depois que nos afastamos. Lucas olhou para o pai, a confusão nos olhos criando ondas de tristeza. Eu não sabia que ele ainda se importava comigo. Isso é estranho. João se lembrou de histórias de amigos que perderam o rumo, como se o dinheiro pudesse ser uma âncora indesejada, puxando-os para o fundo. Você acha que ele está tentando te manipular? Se aproximar por causa do dinheiro? Ele imaginou o que poderia acontecer se Lucas deixasse essa pessoa entrar em sua vida novamente. Não sei, pai, mas ele parece saber mais do que deveria. É como se ele soubesse de mim e desse prêmio que nos caiu no colo. Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de apreensão e curiosidade.
E se ele quiser algo de mim? O silêncio pairou entre eles, pesado e carregado de várias possibilidades. João se esforçou para articular suas palavras. Pode ser que isso não tenha nada a ver com o prêmio. Ele pode só querer ser seu amigo de novo. Mas se isso tiver a ver com dinheiro, você precisa se proteger. E se ele estiver certo? Lucas questionou, a insegurança de antes se transformando em uma tempestade interna. E se tudo isso for real e estivermos apenas ignorando? Não posso simplesmente, nem sei, viver com esse medo o tempo todo. A angústia na voz de Lucas cortou o coração de João. Ele não queria que seu filho sentisse essa carga. Vamos fazer o seguinte, Lucas. Vamos nos reunir e você pode decidir se quer essa pessoa de volta em sua vida. Não importa o que ela disse, você pode escolher como lidar com isso. Lucas piscou, as dúvidas ainda se misturando com a dúvida. E se eu errar, pai? E se isso tudo acabar mal? Errar faz parte da vida, meu filho. Mas a gente aprende com isso. O importante é que, independentemente do que acontecer, você ainda terá a mim e estaremos juntos nessa. O celular de Lucas emitiu um novo toque, uma notificação que ecoou como um sinal de alerta. João olhou ao redor, partindo na esperança de que essa nova mensagem trouxesse conforto, mas a expressão de Lucas permaneceu tensa. O ambiente parecia espesso, como se o ar estivesse tão carregado que a qualquer momento poderia despencar como uma tempestade. Posso responder? Lucas perguntou, segurando o celular como se fosse um objeto sagrado. Só se você se sentir confortável, João respondeu, vendo uma determinação brotar nos olhos do filho. O que aconteceria após essa resposta? Lucas, com a adega de sentimentos fervilhando em seu interior, apertou o botão de resposta. Estamos prontos para descobrir qual caminho vamos escolher. Mas e se essa escolha estiver prestes a revirar tudo o que acreditamos? O peso daquela mensagem pairava sobre eles, enquanto uma nova incerteza se instalava. O que mais Lucas poderia descobrir e quantos segredos estavam escondidos nas entrelinhas daquela eletrizante conversa? Lucas não hesitou. Com um coração acelerado, começou a digitar, as palavras fluindo como água em um rio turbulento. Ele queria respostas, mas a cada toque no teclado, o peso da responsabilidade parecia crescer. João observava em silêncio, a preocupação de um pai tomando conta de sua mente. Lucas precisava encontrar seu caminho, mas o que estava por vir poderia ser um desvio perigoso. Oi, é você! O que você sabe? Foi a mensagem que Lucas finalmente enviou. O botão de enviar foi pressionado como um disparo de um revólver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os minutos passavam, e cada vibração do celular fazia o coração de João saltar. Ele queria dizer algo, confortar Lucas, mas parecia que qualquer palavra poderia interferir no que estava prestes a acontecer. Então, o celular piscou novamente, e a resposta chegou. Eu sei onde o dinheiro está, Lucas, e sei o que você precisa fazer. O toque no celular soou como um sinal de alerta. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você viu isso? Lucas perguntou, seus olhos fixos na tela. A ansiedade transformava-se em uma necessidade crescente de controle. Sim, e precisamos pensar direitinho sobre o que você vai responder, João disse, tentando manter a calma. Não podemos agir por impulso. Mas e se ele estiver contando a verdade? O que acontece se ele estiver certo sobre todo esse tempo que estive ignorando? Lucas balançou a cabeça, a frustração brotando. É um amigo, pai. Alguém que eu conheci quando era só um garoto. Não quero deixar isso de lado sem ao menos escutar o que ele tem a dizer. João percebeu a luta em Lucas, uma batalha entre confiar no antigo amigo e a incerteza que poderia devorar vidas. Ao mesmo tempo, ele se lembrava da necessidade de proteger seu filho, a faixa fina entre apoio e proteção. E se ele for apenas um oportunista, alguém que quer se aproveitar desse momento? João argumentou, a preocupação se materializando em sua voz. Lucas mordeu o lábio, o conflito evidente em seu rosto. Eu não sei, pai.
A única coisa que sei é que não posso simplesmente ignorar. Isso não é sobre o dinheiro só. É sobre quem eu sou agora, quem eu me tornei. A respiração de João ficou pesada ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que a transformação de Lucas era mais profunda do que qualquer prêmio em dinheiro. Havia uma viagem emocional em jogo ali, e o pai desejava guiar o filho para a segurança sem sufocá-lo. Então vamos fazer o seguinte, João propôs. Vamos marcar um encontro. Eu vou com você. Assim, você não estará sozinho nesse momento. Podemos enfrentar isso juntos, seja o que for. Os olhos de Lucas brilharam com um misto de alívio e gratidão. Sério? Você faria isso por mim? Claro que sim, meu filho. Você nunca estará sozinho, mesmo quando precisar tomar decisões difíceis. A voz de João estava cheia de firmeza, cheia do amor incondicional de um pai. A resposta do amigo chegou logo depois. Ótimo, então vamos nos encontrar amanhã à tarde. Há mais coisas que você precisa saber. Não comente nada, pois as pessoas podem ouvir. A última frase fez um frio percorrer a espinha de Lucas. O que ele quer dizer com isso? Ele murmurou, a incerteza voltando a descer como uma nuvem cinzenta. João viu as emoções se agitando novamente no rosto do filho. Eu não sei, mas do jeito que a conversa está se desenrolando, parece que estamos entrando numa escuridão maior do que imaginamos. Precisamos nos preparar para qualquer coisa. E se for um risco que eu não posso correr? Lucas disse, o medo agora tomando conta de suas palavras. E se for o que você precisa para se libertar? João enfrentou o filho, a intensidade da situação se tornando palpável. Um novo toque no celular quebrou o silêncio novamente. Vou me encontrar amanhã. Mas lembre-se, as coisas não são o que parecem. Os olhos de Lucas se arregalaram com a última mensagem, e a sensação de uma tempestade prestes a se formar apertou seu coração. Tomar a decisão de seguir em frente ou recuar poderia ser uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. O que você acha que isso realmente significa? Lucas perguntou, a incerteza transparecendo em cada palavra. João apenas olhou nos olhos do filho, ciente de que a jornada estava apenas começando. O que mais estaria escondido sob a superfície da antiga amizade? E como isso afetaria os laços entre eles? A sensação de que o desconhecido estava à espreita era irresistível. A manhã seguinte chegou de maneira estranha, cheia de expectativas e um frio na barriga que incomodava Lucas. O sol entrava pela janela, mas não trazia calor. Apenas iluminava as dúvidas que o acompanhavam. Antes de se preparar para o encontro, ele olhou para o celular novamente. A mensagem do amigo ecoava em sua mente. As coisas não são o que parecem. O que isso poderia significar? A ideia de que talvez houvesse mais sombras do que luz na sua antiga amizade o fazia sentir um nó na garganta. Ele precisava se informar. Precisava entender. Lucas passou a mão pelo cabelo, tentando acalmar a mente. Passos apressados ecoavam na casa, era João, que também se preparava para o que estava por vir. O pai entrava no quarto, os olhos refletindo uma mistura de preocupação e apoio. Você está pronto para isso? Ele perguntou, sua voz tranquila contrastando com a agitação que preenchia o ambiente. Não, mas não posso voltar agora. Lucas respondeu com sinceridade, sentindo um impulso dentro dele. Um desejo profundo de confrontar a verdade. Os dois se dirigiram ao local do encontro, um café pequeno e aconchegante que trazia boas lembranças da adolescência de Lucas. Mas agora, aquele lugar parecia um campo de batalha emocional, onde segredos e medos poderiam ser revelados. Quando chegaram, o lugar estava vazio, exceto pelo barista que limpava as mesas. Uma tensão no ar fez o coração de Lucas disparar. Ele lançou uma olhada para o relógio e, pela primeira vez, momentos pareciam se arrastar. E então, a porta se abriu. O amigo, Felipe, entrou. Sua presença era imponente, mas havia algo no seu olhar que deixava Lucas intrigado. Havia confiança, mas também um peso, uma história reprimida dentro dele. Oi, Lucas. Felipe começou, mas a voz falhou. Oi, esse é meu pai, João. Lucas apresentou,
tentando quebrar o gelo. Felipe ofereceu um sorriso forçado, mas logo se voltou para Lucas, como se quisesse que a conversa fosse apenas entre eles. Preciso que você escute com atenção. O que vou dizer pode mudar tudo o que você pensa sobre o que aconteceu. Felipe começou, sua voz grave fazendo com que Lucas engolisse em seco. Sobre o dinheiro? Lucas perguntou, a esperança e a desconfiança se entrelaçando dentro dele. Não é só sobre onde ele está, é sobre quem estava envolvido e o que você realmente precisa saber, respondeu Felipe, agora com um tom sério. As palavras eram como ganchos, fisgando a atenção de Lucas. O passado voltava com toda a sua força. Enquanto Felipe começava a contar uma história complexa, o ambiente em volta parecia desaparecer. A luz do café, os sons, tudo se esvaiu, e a atenção se concentrou apenas nas revelações que estavam prestes a vir. Eu não fui só um amigo seu, Lucas. Fui parte de algo maior, algo que estava muito além de nós dois, ele disse, suas palavras carregadas de um significado sombrio. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que era aquilo? Você precisa entender que algumas escolhas não são só suas, elas envolvem outras pessoas, e consequências que você nem imagina, Felipe completou. E Lucas começou a compreender que ele estava prestes a adentrar em um mundo que nunca esperou conhecer. A respiração de Lucas tornou-se mais rápida. Como ele havia se deixado levar por isso sem perceber? O que ele não sabia poderia se transformar em um turbilhão que mudaria tudo. Ele olhou para seu pai ao lado, que agora também exibia uma preocupação crescente no rosto. Felipe, o que você está me dizendo? Do que exatamente você está falando? Lucas perguntou, a urgência ecoando em sua voz. Will e Felipe finalmente abriram um portal para a verdade. Ou seria tudo apenas uma armadilha ainda mais profunda? Uma nova turbulência estava prestes a começar, e Lucas sentia que não havia como escapar. Felipe suspirou, seus olhos fixos em Lucas, como se procurasse as palavras certas. O dinheiro que você ganhou não é apenas um prêmio. Ele está ligado a um jogo muito maior, um esquema que nem imagina. Pessoas que não hesitam em fazer o que for preciso para obter o que desejam. João sentiu um frio na espinha. A sombra da preocupação se aprofundou, e ele olhou de Felipe para Lucas. O que você está dizendo, Felipe? Que tipo de jogo? Felipe se recostou na cadeira, a expressão séria. Eu me envolvi com o tipo errado de pessoas, Lucas. Quando éramos amigos, havia uma rede. Pessoas que ganhavam prêmios, mas também tinham suas sombras. O que quero dizer é que, desde que você ganhou, esses caras estão atrás de você. Eles querem que você jogue o jogo deles. Jogo? Que jogo? Lucas perguntou, sua voz um misto de desespero e determinação. Eles querem que você use a grana para algo maior, algo ilícito. E se você não jogar o que eles desejam, pode ser uma questão de tempo até que eles venham atrás de você ou da sua família. O coração de João acelerou. Ele encarou Lucas, que estava pálido. É isso que você queria dizer quando mencionou que as coisas não eram o que pareciam? Exatamente, Felipe confirmou. Eu não quis me envolver, mas você tem que decidir. Ou você se afasta agora e devolve a grana, ou será puxado para o fundo. E já te digo, eles não vão parar, Lucas. Havia algo muito mais sombrio ao seu redor do que eu imaginava. Lucas murmurou, refletindo sobre a conversa. Mas como você sabe disso tudo? Por que você está me avisando? Felipe desviou o olhar, sua expressão carregada de culpa. Porque eu não consegui largar isso. O peso da culpa me consome. E no fundo, eu sempre soube que você merecia saber a verdade. Não quero que caia na armadilha. João sentiu a adrenalina subir. Aquilo não era apenas um aviso. Era um desvio extremo no caminho que estavam tentando trilhar. Ele pegou a mão de Lucas, apertando-a, tentando transmitir coragem. Precisamos pensar rapidamente sobre como agir. Precisamos relatar à polícia, Lucas disse firmemente, como se finalmente visse um caminho. Não dá para lidar com isso sozinhos.
Para fazer isso será necessário provas concretas, Lucas, Felipe retrucou, balançando a cabeça. Não é tão simples. Se você denunciar, poderá ser um alvo. Eles não vão simplesmente aceitar que você saiu do jogo. João sentiu suar frio. A segurança de seu filho estava em jogo e agora a vida deles estava ameaçada. Então, o que podemos fazer? Felipe olhou mais uma vez nos olhos de Lucas. A única maneira é se você entrar em contato com eles, mas com um plano. Construa uma fachada, finja que está dentro. Enquanto isso, podemos documentar tudo. A desvantagem é que você estará em perigo. E quem sabe? Se eles podem nos alcançar, isso coloca você e meu pai em risco. Eu não posso permitir que isso aconteça. Lucas praticamente gritou, o desespero tomando conta dele. Calma, filho. Precisamos manter a calma agora, João disse, tentando acalmar a situação. Mas a pressão estava crescendo e eles precisavam agir. Felipe, se você está disposto a ajudar, precisamos de um plano. O que você sugere? Posso me infiltrar e tentar descobrir o que está acontecendo, mas não posso garantir que seja seguro. Vamos precisar de um intermediário para ir até eles. Com o que você me disse, o dinheiro deve ser um incentivo. Os olhos de Lucas brilharam com determinação e preocupação. Mas o que faremos com os dados? Se formos descobertos, seremos vistos como traidores. A tensão se espalhou, e João sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Então, vamos fazer isso. Se precisar de acordos, precisaremos ter tudo documentado e, acima de tudo, preparados para enfrentar o que está por vir. João disse, e as palavras estavam cheias de uma coragem que ele não esperava sentir. Felipe assentiu, parecendo encontrar uma nova motivação. Sim, mas isso não é apenas uma missão, é um risco e temos que estar completamente unidos. O mais importante é a proteção de todos nós. Enquanto a conversa avançava, a certeza de que uma nova fase estava prestes a começar tomou conta do ambiente. O caminho à frente seria repleto de desafios, e o prêmio que inicialmente parecia uma bênção agora se mostrava um teste de coragem e de laços familiares. Lucas virou-se para a janela, pensativo. Se formos fazer isso, faremos em nome do que realmente importa. Nós, nossa família e nosso futuro. João olhou para o filho, orgulhoso, mas o coração apertado. O que era para ser um dia de mudança tornou-se uma luta pela sobrevivência. Eles não apenas precisariam enfrentar as sombras do passado, mas reconstruir um futuro baseado em confiança, amor e coragem. O tempo era um inimigo, e cada passo que dariam contaria na jornada. Amanhã cedo nos encontraremos. Vamos aplicar tudo o que planejamos. Foco e determinação. Felipe concluiu, determinado. João e Lucas olharam um para o outro pela última vez antes de se levantarem e saírem do café, que agora imitava um campo de batalha. O amanhã traria novos desafios, mas com a força da união, eles estavam prontos para qualquer tempestade que estivesse por vir. E, enquanto caminhavam para casa, a esperança e o medo coexistiam, e uma nova verdade se formava. O amor sempre seria o bem mais valioso que possuíam, e a jornada apenas começava. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É hora de mostrar seu apoio.